vi um trechinho desse trecho que a gente vai reagir agora, eu achei que talvez dê pano pra manga. É uma conversa do Igor Flow com o Arthur Petri, tá? Vamos ver aqui, eu acho que o papo vai dar bom. Sem mais enrolação, senta o dedo no like e bora pro vídeo. Se tu for conversar, por exemplo, com o José Cobori ou com... Esse cara é bom, hein? Ou com o Jones Manuel, esses caras vão de fato falar que o Ocidente tá afadado à ruína, ao sistema imperialista americano. Sim. E tudo mais, tá tudo indo pro espaço, e parece que tá, bom, com certeza tá numa crise mesmo, né? Mas, cara, pra ruir isso aqui tudo, acho que primeiro que ainda leva muito tempo, segundo que eu acho que a gente bate, ou quem tá dizendo isso, quem tá dizendo que o cara que defende o sistema americano, em geral, o sistema americano é foda, mas o sistema que a gente vive, ele tem um... mas é o americano, né? É o norte-americano. De certa forma. Eles que criaram tudo. Eles não criaram, mas eles que mandam na porra toda, mas bora lá. Batem em espantalhos, no fim das contas, sabe? Não tem muito... Não tem substância, são os argumentos assim que estão mirados no lugar. Na verdade, as armas estão miradas no lugar errado, tá ligado? Tem uma porrada de coisa que de fato é problema. Por exemplo, tem uma galera que tá no sufoco, mano. É fácil tu passar aqui em São Paulo e ter os caras lá pedindo dinheiro no trânsito, por exemplo. Ah, não, São Paulo é loucura. Então, isso o cara tá. Não, São Paulo assusta a gente a quantidade de pessoas em situação de rua. Tá? Cada vez que eu vou pra São Paulo, eu fico chocado com o gigantesco número de pessoas em situação de rua. Eu sei que a galera geralmente naturaliza isso, mas eu, como não sou de São Paulo, eu não sou de um grande centro urbano, isso ainda me choca, sempre. Paulo é foda. Se o cara tá no sufoco, porra, tendo que dormir na rua, o caralho, isso daí não tem como ninguém achar que isso é bom, né? Inclusive, se tu perguntar pra qualquer um, os caras vão... Todo mundo... Sim, mas aí cada grupo discorda de quem que é o culpado. O grupo vai dizer que é culpa do Estado e o outro grupo vai dizer que é culpa do capitalismo. Não, uns vão dizer também, Petri, que é culpa das próprias pessoas. Porque no final das contas, o liberalismo diz isso. Tá? Não abertamente, mas diz isso. Olha, o capitalismo é o melhor dos mundos, né? Tem problemas, eles adoram dizer que tem problemas, mas é o melhor possível, é o que dá, né? Não tem alternativa. E esse capitalismo mesmo, cheio de problemas, dá oportunidade pra todo mundo. É tipo assim, você tá na merda, o problema é seu. Você que não trabalhou direito. Você que é vagabundo, você que não pensou fora da caixa, você que não é proativo, saca? O problema é você. Desde o início do capitalismo, essa é a construção que é feita. Tá? O Estado é criticado também. Né? Mas uma coisa não invalida a outra. E aí fica um apontando pro outro, e você não sabe. Enquanto os caras tá passando fome. E aí o pessoal fica debatendo no podcast, o cara tá passando fome lá embaixo da ponte. E os caras ficam discutindo. É o Estado, o capitalismo, não sei, cara. Leva uma marmita pro cara, depois a gente vê. Mas eu acho que esse que é o ponto, ninguém sabe. O problema é que tem uns ainda, Petri, que quando a gente leva a marmita, ainda vão dizer que tá errado. Por exemplo, olha o trabalho do Padre Júlio, né? Os caras criminalizam o trabalho do cara, e o que o cara faz é basicamente entregar marmita pra quem tá com fome. Eu acho que as pessoas se preocupam mais em discutir sobre qual que é o problema, mas não porque quer resolver o problema, mas não quer estar sendo parte do problema. Então joga no outro, não, é culpa da tua ideologia que aquele cara tá passando fome. E aí outro cara vira e fala, não, é culpa da tua ideologia. E aí... Pois é, mas não é um problema de ideologia. Tá? Não é um problema de ideologia. É um problema do modo de produção. Entende? Porque se a gente produz o suficiente, mas parte dessa produção é jogada fora, enquanto que uns acumulam um monte e outros não têm o que comer, sim, não me parece ser um problema de ideologia. Né? É um problema real, concreto, produto das relações de produção. Você pode até fazer uma discussão de como resolver isso, e aí até tem uma discussão política. Agora, é flagrante que a gente está falando de um problema das relações de produção, da distribuição daquilo que é produzido, da apropriação do valor produzido na sociedade. É sobre isso a discussão. Fica assim pra sempre, nada é resolvido. Tu tá com quantos anos? 36. 36. Parecia muito velho falando isso? Não. É só porque com 35 mais, quando a gente, pelo menos pra mim foi, que as transformações, acho que a maturidade começa a bater com mais força, tá ligado? O que isso quer dizer? Que a gente começa, que a gente já tomou umas porradas, que a gente já tentou, acertou, tentou, errou, já se fudeu, já se deu bem, já viu mais ou menos o caminho, já entendeu, já ouviu, especialmente no que a gente faz, não sei se isso é verdade pra todo mundo, né? Mas pelo menos porque a gente faz, que a gente troca ideia com um monte de gente, a gente começa a enxergar, ou ter a oportunidade de enxergar o mundo de vários outros ângulos, né? E à medida que a gente vai enxergando o mundo de vários outros ângulos, a gente vai entendendo
que existem, que é muito mais complexo e existem muito mais nuances do que a gente achava que tinha quando tinha 25, 30 anos, né? Então eu te pergunto a idade porque parte do que é da encheção de saco vem do fato da gente se transformar e mudar e pensar até de forma diferente, né? E por exemplo, hoje eu tenho 40 anos e a galera me zoa muito, ou pega no meu pé, falando que o Igor não tem opinião sobre as coisas. Não é que eu não tenho opinião sobre as coisas, eu tenho opinião sobre as coisas, mas eu não considero que a minha opinião é absolutamente certa. Eu tô sempre em dúvida, tá ligado? Então, isso é bom e ruim. É bom pra mim pessoalmente, porque eu acho que essa é a melhor maneira pra evoluir como um ser humano, pôr as suas ideias à prova, ou as suas opiniões e suas convicções à prova o tempo inteiro, porque existem várias formas de enxergar o mundo, e é ruim porque na internet, quanto mais radicalizado, melhor, né? Mais dinheiro você ganha. Mas aí é verdade o que ele falou, quanto mais radicalizado melhor, mais dinheiro você ganha, também tá correta a complementação do Petri. E isso é problema do algoritmo. Porque como o algoritmo ele trabalha da seguinte maneira, né? Ele te mostra aquilo que ele acha que você vai gostar. E o que ele acha que você vai gostar é aquilo que você interagiu. Só que como a ideia é sempre dar mais do mesmo, ele vai interagir sempre um conteúdo mais, né, mais extremado daquilo que você já interagiu. E como isso dá certo, a tendência é isso ficar cada vez mais extremado. Então, a internet nos fragmenta em guetos, e esses guetos retroalimentam a ideologia do próprio gueto. Tá? Só que tem um agravante. É desigual a entrega dos algoritmos em relação a conteúdos que não representam uma ameaça à propriedade privada e conteúdos que representam uma ameaça à propriedade privada. Aí os algoritmos também se protegem enquanto propriedade privada. Por isso, por exemplo, que as bolhas na internet da direita e da extrema-direita são muito maiores que as bolhas da esquerda radical. O que não reflete a realidade. Por exemplo, o Lula ganhou do Bolsonaro. Tá? E diferente de aquilo que alguns abobados defendem, ele teve mais voto que o Bolsonaro. Só que se vai olhar a divisão entre possíveis pessoas que votariam no PT e possíveis pessoas que votariam no Bolsonaro nas redes sociais, é tipo 7-3. Tá entendendo? Se você avaliar só pelas redes sociais, você diria nunca que o Lula ganhou a eleição. Só que as redes sociais não são a realidade. Elas são uma fração da realidade. E no mundo real, o Lula ganhou a eleição. Então eu uso esse argumento para explicar o que? Veja, as bolhas da internet são privilegiadas quando são bolhas de esquerda. Ou melhor, quando são bolhas de direita. As bolhas de esquerda sempre ficam atrás. E no mundo real a diferença é menor entre esses dois grupos. Mais exposição, mais repercussão. Tudo que é radicalizado, tudo que vai muito para um lado muito forte, não é tudo isso, mas tem mais chance de funcionar na internet. E à medida que a gente se torna pensante e até brando e até considera as outras opiniões, as outras coisas, a gente pode ser visto como bundão. Não é bizarro isso? Mas não é um lance de ser bundão. Assim, para mim tá muito claro, tanto o Petri quanto o Igor formataram a sua ideologia em grupos de direita. Hoje, ambos parecem já não ter mais um discurso tão à direita quanto eles tinham antes, embora eles ainda carreguem um grande preconceito com a esquerda. O que até em alguma medida é normal, tá? Eu não tô aqui falando para malhar os caras, falar mal dos caras. É normal, você cria determinadas convicções, se livrar delas tem um custo, e se livrar dos preconceitos que elas acabam enraizando em você tem um custo maior ainda. Eu acho que ambos aí, claro, de diferentes maneiras, perceberam que aquela bolha que eles formataram a sua ideologia tem muitos problemas. Né? Eu não sabia, fiquei sabendo depois. Parece que o Petri também sofreu perseguição por parte da extrema-direita, enfim. Tá? Não sei exatamente o caso, fiquei sabendo há pouco tempo. E tem o caso clássico do Flow, onde o Monark rodou, uma vez que o Monark era o parceiro de bancada do Igor. E ali quase que a empresa foi pro saco. Eles tiveram que fazer um grande esquema de redução de danos ali, para manter aquilo que se configurou como o principal podcast do Brasil. Né? Hoje acho que já não é mais,
mas ainda é um dos grandes podcasts do Brasil. E isso abalou algumas convicções do Igor, ou pode ter abalado algumas convicções do Igor. O fato que hoje ele diz aqui que tem dúvidas de muitas das coisas. Que coisas? Que dúvidas? Dúvidas em relação àquilo que ele tinha entendimento enquanto ideologia própria. Mas é flagrante, por exemplo, que ele continua ferrenhamente anticomunista. Ou seja, ele pode ter muitas dúvidas em relação à água que ele bebeu até pouco tempo atrás, e que bebe ainda. Mas isso não é suficiente ainda para que ele deixe de preconceito, né? Eu estou falando no sentido literal, né, da palavra preconceito, aquilo que vem antes do conceito em relação ao comunismo. Né? E penso, posso estar enganado, mas penso que o Petri é o mesmo caso. Mas acho que não, eu acho que não é nem isso. Eu acho que as pessoas, elas querem que todo mundo no mundo replique o que ela acha na casa dela. Mas eu acho que é porque esse cara não viu ainda que existem várias formas de pensar a vida, porra. Então, não é só questão de ver, cara. Não é. Eu acho que sim, eu acho que de alguma maneira, até de forma inconsciente, a gente tende a querer que os outros concordem com a gente. Percebem? Eu acho que até aí tudo bem. Mas não é por falta de exposição a diferentes ideologias. Tem muito a ver com o seu ciclo social, tem muito a ver com a sua classe social, tem muito a ver com os seus espaços de discussão. Entende? O meio ajuda a te moldar. Claro que também você interfere de volta com o meio, mas ele é determinante para que você pense como pensa. De bundão, mas não é isso que ela tá querendo dizer. Ela só tá falando assim, cara, como é que você ousa não falar o que eu quero ouvir 24 horas por dia? Aí ela te chama de bundão só pra você ficar com essa pulga atrás na orelha. Será que eu sou bundão mesmo? Será que eu devia ter alguma opinião? Aí você... Eu acho que a linha que o Igor queria e era outra, no sentido de bundão, de não tomar posição, tá? De não tomar posição. Acho que é isso que ele queria dizer. Acaba tendo a opinião dele só porque você não quer ser bundão. Uhum. É só uma maneira de manipular as pessoas que são figuras públicas. É uma manada de pessoas carentes que querem ser representadas. E é só isso, uma doença coletiva. Aí o Petri, né, tangenciou algo muito importante. Muito mais do que ter razão ou não ter razão, as pessoas procuram viés de confirmação. As pessoas querem assistir alguém que justifique as crenças que elas têm. Esse é o ponto. E o que é interessante nisso é que se esse mesmo cara, essa mesma pessoa der uma olhada em volta e ver que é heterodoxo, é maluco, assim, todo mundo, a maioria das, quer dizer, várias pessoas pensam diferente sobre as mesmas coisas, né? E imaginar que eu preciso ser um avatar que vai representar a sua ideia, eu acho que tem muito mais, acho que a gente serve um propósito muito maior quando a gente demonstra que existem, que as coisas, que o mundo é complexo. Mas é que você tá com essa ideia ainda aí. Isso aí não vai funcionar, não. Não vai dar certo. Porque as pessoas lá fora, elas estão numa guerra mesmo. Elas estão vivendo uma guerra... Essa guerra chama luta de classes, Petri. Tá? Às vezes ela tá mais acirrada, às vezes menos. Isso depende do nível de exposição dos antagonismos, mas é luta de classes. Sei lá, com política, espiritual, ideológica, e elas estão vivendo isso. Então sempre que elas veem alguém que não tá vivendo essa loucura, elas forçam essa pessoa a viver nessa guerra também. Então elas te forçam ou a estar no outro time ou no dela. E se você falar que você não tá em time nenhum, ela vai te botar em algum time. E dane-se. E aí você vai ser inimigo e aliado de pessoas que não fazem a menor ideia de quem são. Isso daí também tem um outro aspecto interessante, que é quando você está num time, qualquer coisa que... Mas aí tem um ponto. Tudo bem, eu concordo com o Petri, e fica nesse sentido para quem não tá entendendo. Mas o lance é, conhecendo ou não a luta de classes, você tem uma posição nessa luta, independente do que você pensa a respeito dela. Porque a luta de classes existe. Né? A dicotomia capital-trabalho existe. Existem nas sociedades aqueles que só têm a força de trabalho para vender e aqueles que vivem da força de trabalho dos outros. Isso existe independente do que eu acho, do que o Igor acha, do que o Petri acha. Isso existe independente das pessoas quererem se envolver ou não com essas discussões. As pessoas têm lado nessa luta. Saibam as pessoas ou não. Que não tá nesse time, tá do outro time. No time que você odeia. O que eu quero dizer? Se você, vamos, por exemplo, vou te chamar aqui no Flow o Jones Manuel, que é um cara esquerda radical, por exemplo, ou o Cowboy, que
apesar de não se considerar uma esquerda, ele fala que ele é humanista. Ele tá com vergonha de falar que ele é esquerda radical. Eu acho que ele não é ainda um comunista, mas ele é uma pessoa que já não tem preconceito algum com o comunismo e que genuinamente parece tá amadurecendo essa convicção dentro de si mesmo. Eu diria que hoje o Cobori, ele é um desenvolvimentista radical, né? Mas acho que ainda não um comunista, mas quem sabe, é um processo. Talvez. Ele já pode falar que é. Ele é maneiro pra caralho, fala que é. Fala que você é. O Cobori é maneiro pra caralho. E aí, tudo que não se... Mas eu acho legal, vejam, tanto o Petri quanto o Igor são pessoas que historicamente demonstravam um preconceito muito maior com esse tipo de ideia, né, do meio onde eles se formaram politicamente, né? E hoje eles falar do Cobori dessa maneira, eu acho bom, gente. Eu acho bom, sabe? É o ideal, é sincero. Não tô entrando nesse mérito, tá? Mas eu francamente acho bom. Não, tá naquela caixinha, vai pra outra caixinha. Então, chamei aqui no Flow, por exemplo, o João de Mano. Caralho, lá o Flow se vendeu, mas não chama ninguém de direita. Mas é que tá, esses caras da direita, eles têm que entender que os comunistas, eles estão melhores. Eles dão mais audiência, eles têm um discurso mais bem elaborado. Que eu acho que a gente tá melhor, tem um discurso melhor, eu vou concordar com o Petri. Mas eles têm mais audiência, sério mesmo? Eu acho que ainda não, galera. Sei lá, às vezes eu entro nos canais bolsonaristas aleatórios, que eu nem sabia que existia. Os caras metem 100, 200k por vídeo. Nós não temos isso não, cara. O que destoa e parece estranho é que quando esses caras vão nos podcasts, não dá audiência. Eu sempre fico pensando, será que é real essa audiência desses caras? Sabe? Sei lá, pega os vídeos do Rock, do Professor. O cara é 100, 200k por vídeo, 500k no vídeo. Aí ele vai num podcast, ele tem menos audiência que o Jones. Sabe? Tudo bem, a gente não tem como afirmar nada, mas eu acho estranho, vai? Eu acho estranho. Se é disso que o Petri tá falando, ok, aí vou concordar. Eu acho que hoje a direita já não leva tanta audiência para os podcasts quanto a esquerda. Mas aí talvez tenha uma outra explicação, que é o seguinte, a esquerda não tava nesses podcasts, gente. Não é essa esquerda. É de um tempo pra cá que começou a aparecer. Entende? O pessoal tá cansado. Se pegar o Rock, já foi 6 vezes em cada um dos podcasts que existe em São Paulo. Pegar a turma do MBL é a mesma coisa. Pegar os bolsonaristas, os deputados, etc, é a mesma coisa. Entende? O Flow agora que chamou o Jones. Depois de todo o hype. Ian Neves nunca foi, eu nunca fui. Gustavo Gaiofato foi uma vez junto com o Elias, se não me falha a memória, numa época que o Elias estava no mega hype, por causa do debate lá que quebrou a internet com a Renata Barreto, senão também o Flow não tinha chamado. Sabe? E é de um tempo pra cá. Eu acho que meio que quem inaugurou isso, inclusive, foi o Petri, lá com A Deriva. Quando botou o Ian lá sentado e Ian viralizou pra caralho, na época da pandemia ainda, se não me falha a memória. Mas antes disso, a galera não ia, gente. Não só não ia, como sequer existia de verdade na internet, gente. Sabe? Quando eu comecei aqui, há mais de 10 anos, não tinha nenhum canal grande de esquerda no Brasil. Para dezenas de canal de direita e extrema-direita. Eles se comunicam melhor, eles geram melhores memes, eles ganham dos caras nos debates. Então, assim, não é que eu tô chamando o comunista de bobagem aqui no meu programa, é porque eles são maneiros. Antigamente, lembra quando eram os caras de direita, que eram os grandes caras diferentes, que chegaram com um discurso diferente, e aí, tá 2015, 16, na época da Dilma lá, lembra do Pânico? Era sempre uns caras de direita lá que estavam surgindo na internet. Na época era isso, foi essa época que essa galera chegou, e aí a turma usou e abusou deles na internet, e eles ganhavam de lavada na internet, porque eles sequer tinham um adversário na internet. Tipo, eu sou formado em história. Eu comecei um canal para falar de história, sociologia, filosofia. Na época eu tava terminando uma pós em filosofia. Eu acabei tendo que estudar economia, porque eu notei o quê? Não tinha ninguém que não fizesse um discurso birilube de direita de economia na internet. E tava se criando no senso comum uma ideia de que a economia era aquilo ali. Eu digo, caramba, mano. Aí eu comecei, aí depois vieram outros, enfim, hoje já tem um timezinho de gente falando de economia do lado da esquerda.
né? O Cobori é um deles. Né? Mas eu me lembro que logo depois o Paulo Gala começou a gravar vídeo, ainda com viés desenvolvimentista, mas de maneira mais séria. Logo mais depois ainda teve a Jufurno. Enquanto isso eu ia estudando e ia falando da perspectiva comunista. Que não tinha ninguém. Internet. Agora, esses caras são os caras da esquerda. Se eles estão participando mais e dando mais audiência, é porque eles acertaram em alguma coisa. Eles souberam explicar as ideias deles de maneira melhor que você. Então, assim, para de culpar o mundo. Melhora os caras de vocês, porque a direita virou só um rascunho deles mesmos. Virou uma caricatura, assim, uns caras repetindo uns bordão irritante, umas coisas chatas. Ah, é bom de ouvir isso, gente. Entendeu? É bom. Eu sei que vocês podem dizer, não, que o Petri ele vai para onde o dinheiro leva, etc. Eu nem quero entrar nesse mérito, se é isso mesmo ou não. Mas isso que ele está falando é uma percepção presente em mais gente. Parece que está começando a cair a ficha. Que eles não têm nada para oferecer. Não que eles vão acreditar na gente, pode ser que nem acredite, mas pelo menos agora tá uma parada acontecendo assim. Pô, mas eu vou ouvir isso aí. Isso é um pouco diferente e sai um pouco daquele chavão. Tipo, eles não vão mais nos ganhar. Com meia dúzia de espantalhos sobre o comunismo. Ah, o comunismo matou melões. Ai, a rola do amor. Ai, sabe? Não vão, isso não cola mais. Tipo, de novo, isso aí não. Vamos passar de fase. Então agora eles vão ter que melhorar. Vão ter que melhorar bastante. Né? Porque senão eles vão ter que estar fazendo aí malabarismo para fugir dos debates, escondendo da turma deles que eles estão fugindo, né? Aí vocês vem o Jones Manuel e ganha de 20 conservadores num debate daqueles. Aquilo ali não conta também, né? Não, mas é maneiro. É maneiro aquilo ali. Aquilo ali, se não é um cara bom, ele ia passar vergonha. Se não é um cara bom. Mas é que assim, não precisava nem ser tão bom assim, eu quero dizer. Mas é que a ideia é pegar o estereótipo do cara que tá no Twitter brigando com todo mundo e colocar na frente de um cara foda pra ver se ele é o bonzão que ele acha que é na internet. Uhum. E aí o cara passa uma vergonha, chama pra porrada, pergunta quanto que o cara pesa, entendeu? Uhum. E aí isso dá um impacto. E aí quem fez sucesso? Foi o careca lá do PL que chamou o cara pra porrada ou foi o Jones Manuel? Foi o Jones Manuel. Então você tem que entender o mercado, o livre mercado, meus amigos, das ideias, não é? O livre mercado das ideologias, mais ou menos, mais ou menos. O livre mercado tá te mostrando que o comunismo é mais legal. Você quer o quê? Você quer mais Estado pra diminuir a participação deles? É isso que tá pedindo, então, cara? É o que o Kim tá sugerindo e que a gente reagiu há pouco tempo aqui. É isso mesmo, Petri. Acertou em cheio. Afia aí, seja mais legal, seja mais... Bola pra frente, cara. Acham argumentos novos, acham um jeito diferente de aparecer, porque a direita virou um bando de cara de terno repetindo coisa de banheiro, trans. Cara de terno... porém escabelado. Já se ligaram que essa indumentária é um terno e um cabelo escabelado. É isso aí, cara. Que ninguém quer saber mais, ninguém também caga do meu lado aí, não tem problema, mija do meu lado, tô nem aí pra isso. O que você tá falando de maneiro, cara? O que você tá falando de maneiro? Os comunistas estão dando um banho. Isso que é foda, eles estão dando um banho. E eles vêm com conversas que você não imaginava que teria. Quando o cara vem e fala, por exemplo, a Enel no Brasil, em São Paulo, ela é administrada por uma empresa italiana. Isso aí pegou muito, Petri, cara. Deve ser a terceira vez que eu tô vendo o Petri falando isso. E veja, eu não tô zoando não, eu tô dizendo, veja como às vezes tem coisas que a gente não tem noção do impacto que é capaz de gerar. Sabe? Isso é uma informação que todos nós já falamos, enfim, e que a gente... nem vem mais dando muita ênfase, porque, tipo, ok, já falamos sobre isso. Mas, no entanto, isso aí pegou muito o Petri, por exemplo. Como pode pegar tantos outros em algum momento, sabe? Daqui a pouco, a gente não sabe, por isso que a gente tem que repetir as coisas aqui. A gente não sabe o que vai bater na pessoa e vai fazer ela ter o estalo. Eu acho que isso aí ajudou o Petri a mudar algumas coisas no seu pensamento. Ah, ele é um personagem, Humberto, tá sendo iludido. Foda-se, mesmo se seja. Vamos dar aqui o benefício da dúvida pro cara, tá? Vamos levar aqui de boa fé, vai? Já é a segunda ou terceira vez que eu vejo ele citar esse exemplo. Porque na cabeça dele, qual é a associação? Peraí, os caras defendem a privatização, então nós privatizamos uma empresa nacional para uma empresa italiana. Porra, isso aí é uma contradição. Saca? Isso é o que o Lenin dizia lá atrás para nós. Quando você vai ler o que fazer, ele tá dizendo isso, explora a contradição. A ideologia parece invencível. Mas só parece. Uma das formas da gente vencer a ideologia é explorando a contradição constante que existe. Essa contradição bateu no Petri, por exemplo. Entendem? Talvez é importante a gente pensar nisso. Aí você fica, caralho. Então eu ganho dinheiro, eu pago minha conta e esse dinheiro sai do meu país e vai para um italiano comer pasta. E eu saio da minha casa e todos os dias, isso não é brincadeira, eu preciso pular um absorvente usado.
que tá na esquina da minha casa há 7 anos, que eu moro na mesma rua. Eu tenho que pular fralda, papel higiênico cagado, um monte de merda na pracinha do lado da minha casa. E a minha conta de luz cada mês fica mais cara. E aí o cara vem e me fala, tá vendo? Qual que é o problema disso aí? Isso é o problema dos gringos. É os italianos que estão ganhando dinheiro com essa porra. E eles demitiram um monte de funcionário da Enel, porque pra eles tanto faz se o serviço tá bom ou não, eles querem ganhar dinheiro, querem esse lucro lá pra fora. Eu tô dizendo que isso é verdade? Não, mas esse discurso me pegou. Eu achei maneiro. Vem com outro discurso e acaba com ele. Eu vou pro seu time de novo, cara. É uma vibe, parece que a vibe anti-establishment agora tá nos comunistas, né? Mas sempre deveria ser, Igor. Esse é o ponto. Os caras só conseguiram roubar essa pauta de nós por causa da crise do capitalismo, saca? Eu tô devendo um vídeo mais denso sobre fascismo. Vou ver se sai até o final da semana. Mas a ideia é justamente essa, gente. O fascismo, ele se veste de anti-establishment para defender o establishment quando o establishment está em crise. Entenderam? A parada funciona mais ou menos assim. A gente é treinado a acreditar que o capitalismo é o melhor dos mundos. É o que tem para oferecer, é o que melhorou a vida de todo mundo e que a gente deve manter. Desde que a gente nasce, a gente é treinado a crer nisso. Só que o capitalismo ele vai gerando crises. Vai gerando crises. Chega num ponto que as pessoas elas estão indignadas com a sua situação, mas como elas são doutrinadas desde o dia que nasceram a acreditar que o capitalismo ele não pode ser questionado, as pessoas não questionam o capitalismo. As pessoas começam a questionar outras questões existentes no capitalismo. Então se questiona a institucionalidade democrático-burguesa. Então se questiona as minorias políticas, os imigrantes. Então começa a se criar inimigos imaginários como os comunistas, que nunca mandaram em porra nenhuma, mas são os responsáveis por toda a merda que existe. Sabe? E aí a pessoa ela fica extremada com todas as suas armas apontadas para os alvos errados. Aí o fascismo ele copta essa indignação e se vende como antissistema. E ataca todos esses falsos problemas, deixando intacto o problema central, que é a lógica da propriedade privada. Por isso, gente, tá? Que todos os sociólogos, todos os manuais de sociologia, toda a ciência política classifica o nazifascismo como um fenômeno não só de direita, como de extrema direita. Porque o que baliza aí é a propriedade privada. Os nazifascistas não questionam a propriedade privada. O que a turma gosta de fazer é tentar nos confundir, dizendo, não, mas o nazifascismo era tudo no Estado. Ele era uma ideologia estatizante. Aí eles pegam lá o exemplo do fascismo do século XX, que foi uma reação à crise capitalista dos anos 30, produzida por aquele laissez-faire, onde o Estado foi chamado a reorganizar a coisa. Veja, todo mundo naquela época estava ampliando a ação do Estado na economia para resolver a bagunça da época do laissez-faire. Se a gente pegar a Grã-Bretanha, período da guerra, ela também vai estar estatizando um monte de coisa, assim como a Alemanha. E isso tem um nome na ciência política, chama-se esforço de guerra. Isso não tem nada a ver com mais ou menos Estado. Isso não tem nada a ver com questionar a propriedade privada. Ao contrário, o fascismo defende a propriedade privada. Por isso que em todas as experiências fascistas, os grandes capitalistas, ou grandes frações dos grandes capitalistas, apoiaram os regimes. Os próprios liberais apoiaram os regimes. E para fora do esforço de guerra, nós vamos ter, inclusive, campanhas de privatizações dentro de regimes fascistas. Então não é isso que determina o fascismo. Como não é a política de armas que define o fascismo. E o fascismo é definido como extrema-direita justamente pela defesa da propriedade privada. E quem defende a propriedade privada é a direita. Só que é uma defesa extremada da propriedade privada, passando por cima do que se entende como Estado democrático, que na verdade é o Estado burguês. Então por isso que o fascismo ele vai tentar incinerar a institucionalidade burguesa, mas para defender a propriedade privada.
Então, o fascismo, ele é a direita levada às suas últimas consequências. Por isso que ninguém sério, cientista político, sociólogo, pessoa que estuda de verdade esse tipo de coisa, vai classificar o fascismo como um fenômeno de esquerda, ou vai utilizar a teoria da ferradura. Isso é bobagem. Não há sequer discussão sobre isso. A discussão que se tem é da ligação dos liberais com os fascistas, porque aí isso não é ponto pacificado. Agora, que o fascismo é de extrema-direita, isso não há a menor dúvida. Por isso que todo dia tem um abobado brigando com a inteligência artificial do Twitter. Porque eles lá e perguntam pro Grok, e o Grok responde que é de extrema-direita. Aí eles começam a ficar brabo com o Grok. E eles mesmos chamam o Grok na conversa, depois não aceita a resposta. Entendeu? É muito engraçado, inclusive. Então, isso é uma coisa que eu sempre falei, porra. Eu nunca entendi a direita ser a galera que denunciava os bilionários e essas famílias ricas. Eu sempre pensei, que nunca foi, Petri. Nunca foi. Essa pauta sempre foi nossa. Porém que a galera tava tentando enganar os outros com esse papo aí. Só que até aí, eu acho que é meio que natural esse processo. Porque mesmo por vias tortas, a gente tá se politizando. Porque a luta de classe está mais exposta, o bicho está pegando, não é de hoje, eu acho que de 2013 para cá esse movimento está mais intenso, e mesmo que por linhas tortas, a turma está se politizando. E eu acho que nesse processo, claro, com muito empenho e organização da gente, trabalho, agitação, propaganda, etc., vai começar a cair a ficha. É isso que a gente espera, a gente, aliás, precisa disso. Que as pessoas entendam que essa turma da direita, da extrema-direita, não é antissistema, ao contrário, eles são o sistema, eles defendem o sistema. E que quem de fato oferece uma alternativa sistêmica somos nós. Mas não é isso que você diz, que a gente tem que seguir, ganhar dinheiro e fazer um monte de coisa, e ter poder e criar empresas, não é isso que você quer? E aí eu lembro que a esquerda não embarcava nessas denúncias de falar dessas grandes famílias, e agora eles começaram a falar. E aí eu tô achando maneiro. Nós sempre falamos, cara, só que antes nós não tinha espaço nem visibilidade, nem estávamos aqui falando. Mas quando a gente já começou falando dessas coisas. Mas eu entendo o Petri ter essa opinião. Por quê? Porque ele tá falando daquilo que ele viu, né? Aquilo que ele viu. E ele não nos viu. Porque nós sequer estávamos lá, ou se estávamos, tinham 20, 30 views por vídeo. Também, que eles estão denunciando os bilionários, as grandes empresas, quem que manda na gente, quem que decide o nosso futuro. Será que tem alguém na direita com a mesma habilidade dos caras que têm surgido na esquerda pra debate, pra trocar ideia, pra sentar ali e ser respeitoso e ter um debate? Porque é como você disse, eu acho que parece, é porque aquilo ali também... Não tem. Pra ter, a gente tem que sair dessa turma que é influencer. Outro dia alguém pensou, tá, mas quem seria um cara bom de direito pra debater a economia? Bom de direito pra debater a economia? Chama lá o Gianetti, chama lá o Lisboa, chama lá o Samuel Pessoa. Eu discordo de tudo que esses caras falam, mas são caras sérios. Que tem estudo, tem propriedade do que fala. Entendeu? Não é o Ideias Radicais. Isso aí vai passar vergonha. Não é. Não é. Tá entendendo? Só que essa turma não é digital influencer. Né? Pra mim, o melhor economista de direita do Brasil é o André Lara Rezende, que é o único liberal, aliás, da macroeconomia brasileira que eu guardo grande respeito e admiração. É um liberal. E aí? Eu sou aqui, comunista, dizendo que tenho respeito e admiração por um liberal. Mas se alguém dessa direita chucra escutar o André Lara Rezende falando, vai dizer que ele é comunista. De tão chucra que é essa direita. Né? Ele que é declaradamente liberal. Em geral, essas paradas são construídas pro cara dar uma surra mesmo nos outros amigos, né? Os caras meio mais ou menos pra caralho, que os caras chamam e tudo mais. Mas eu não sei se tem um outro cara assim habilidoso que seja de direita pra caralho pra bater de frente com um cara como, sei lá, o Chavoso da USP, o Jones Manuel, o próprio Cobori, ou o Gustavo Gaio Fato, ou Elias Jabur, tá ligado? Tem vários caras assim que são mais comuna, que eles conseguem, com o discurso anti-establishment, né? Bater de frente e, em geral, dar uma esmagada nesses caras. Né? É que eu acho que eles apanharam tanto em silêncio durante anos e ninguém sabia da existência deles. Aí, esse é o ponto, Petri. Ninguém sabia da nossa existência, é isso aí. E o que se tornou o discurso padrão na internet, né?
Não tinha. Ninguém se autodenominava comunista. Ninguém mostrava foice e martelo livremente, né? Era uma coisa meio até vergonhosa. Sim, assim. Nem faz muito tempo isso, né? Então, e aí eu acho que isso fez eles apanharam tanto, eles sentiram tanta necessidade de se preparar, eu imagino, naquela época que a direita estava dominando todos os canais de YouTube, podcast, rádio, era todo mundo de direita que se sobressaía, né? Na época do impeachment, da eleição do Bolsonaro e tudo mais, que eu acho que isso fez eles se prepararem para a hora que eles surgissem, eles estarem com... Não, é que a gente já vinha tentando achar espaço na internet. E o lance de estudar, assim, não leve a mal, cara. A maior impressão que eu tenho é que a turma da esquerda estuda mais mesmo, sabe? Pode ser preconceito meu? Pode. Tô admitindo. Mas a impressão que eu tenho é que a turma da esquerda estuda mais. Saca? Sei lá. O tambor cheio, entendeu? E aí quando eles surgiram, foi meio que um choque. Eu acho que o primeiro foi do Elias Jabbour com a Renata, né? E aí naquela época ainda se tinha aquela ideia de que o esquerdista era um cara de sandália que fumava maconha e não sabia que gênero ele era, né? Esse era o estereótipo. E aí eu acho que a direita não levou muito a sério. Isso sequer são características da esquerda, né? Porque o que mais tem é progressismo liberal, né? Riponga, né? Que reproduz ideologia liberal. Isso tá cheio. Quer dizer, você ser um progressista, andar de sandália, fumar maconha e não saber qual é o seu gênero, tá? Que é a caricatura aqui que o Petri apresentou, isso não necessariamente tem a ver com a esquerda. Tomaram um pau, e aí eu acho que eles estão até agora patinando, assim, sem entender muito bem como fazer. Eu acho que depende um pouco, na verdade. Eu ainda acho que a direita tem bastante força na internet. Eles me parecem ser mais... Porque, assim, a gente tá falando de algumas exceções, no fim das contas, tá? Em geral, os caras da direita são melhores no uso das redes sociais, por exemplo. E eu sempre uso esse exemplo. Aquele vídeo do Nicolas lá do Pix é um bom vídeo. Independente se usou bot, se não usou bot e o caralho. É um bom vídeo. Ele tem o que precisa pra funcionar na internet. Tem o assunto, tem a estética, tem técnica, tem desenvolvimento, tem estudo por trás, tem agências organizando isso, além de todas as outras coisas não tão lícitas que pode existir nesse tipo de trabalho, tá? Mas até aí não é um problema. Se você pegar, por exemplo, quem está utilizando técnicas parecidas e que os vídeos estão muito bons e na minha avaliação muito melhores, é a Laura Sabino. Pega os vídeos que a Laura está fazendo, tá? Com estética, com formato, etc. Também é pensado dessa mesma maneira. Por que não viraliza tanto? Porque tem algo a mais, não é só um discurso bem feito e um formato bem acertado, tá, Igor? Tem até o jeito que ele fala, né? Então, mas os caras que são... Esses caras que estão mais... Que são os comunistas... assim, eles são de esquerda, mas é uma categoria diferente da esquerda que a gente tem no PT, por exemplo. Sim, eles falam a gente é comunista e foda-se. É comunista mesmo, maluquice. Maluquice. Tá bom. Chegamos ao final, né? Eles são comunistas, maluquice. Acho que diz bastante sobre o que eu falei ao longo do nosso react aqui sobre preconceito. Mas eu acho que já tem uma pulguinha atrás da orelha, tanto do Igor quanto do Petri. E isso é bom. Isso é bom. Não vamos fechar as portas. Não vamos, sabe? Então aqui, esse vídeo é eu estendendo a mão. Petri, você quer conversar? Você quer, né? De boa? Sem estresse, sem preconceitos ou armas na mão? Vamos conversar, tá bom? Era esse o recado. Mesma coisa o Igor. Chama nós, Igor. Dá uma oportunidade aí pra nós, tá bom?